Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a expectativa da esquerda com a reunião de hoje do Mauro Vieira com o Marco Rubio lá nos Estados Unidos. Só estão falando disso, aí estão diminuindo a reunião que teve ontem, né, do pessoal do Marco Rubio com o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. Não, que não mudou nada, que não faz diferença nenhuma. Eu não sei não, tá achando estranha essa história. Vamos ver, a reunião está acontecendo nesse momento, 3 horas da tarde aqui no horário de Brasília, 2 horas da tarde no horário lá de Washington, né? Vamos entender quais as coisas que estão em jogo aqui e também o que o Lula pretende oferecer ao Trump para tentar baixar as tarifas. O Brasil quer baixar as tarifas, quer tirar alguns produtos da lista de exceção e quer acabar com a Magnitsky. E está oferecendo algumas coisas aqui. Mas vamos ver o que vai sair dessa história aqui. Essa notícia foi sugerida por X100, Nabá Bobinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a Bela Megali começa diminuindo a importância da reunião lá do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo com o pessoal do Departamento de Estado, né? Ontem, vocês sabem, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estiveram numa reunião lá no Departamento de Estado e falaram algumas coisas, que né, vai ter reunião, eles basicamente atualizaram o pessoal do Departamento de Estado sobre qual foi a reação no Brasil dessa conversa do Trump com o Lula, né? E basicamente é isso aí que os Estados Unidos queria saber nessa história, né? A Bela Megali minimiza esse caso, né? Fala aqui que não, que olha só, como informou a colunista Malu Gaspar, aliados tanto de Lula quanto de Bolsonaro, e eu fico imaginando quem é que eles entrevistaram de aliados de Bolsonaro que falou isso, né? Mas avaliam que o diálogo entre o petista e Trump minou a influência do Eduardo Bolsonaro na Casa Branca. Acabou, Eduardo Bolsonaro já era. Estava do Bolsonaro ontem dentro da Casa Branca, dentro do Departamento de Estado, lá onde o Mauro Vieira vai hoje conversar com o Marco Rubio, né? Mas vamos ver qual vai ser a história, né? E teve também esse outro vídeo que eu falei sobre esse outro vídeo também, né, que do Scott Bassett e do Greer, né, que eles falaram que, olha só, não, as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil o foco é a violação de direitos humanos por parte do Alexandre de Moraes. Isso tem que ser corrigido, tem que ser consertado, né, tem que acabar com esse processo absurdo que está acontecendo aí. Enfim, ou seja, meio que um balde de água fria que jogou no pessoal, né. Mas a Malu Gaspar está dizendo que não fez diferença nenhuma, e o próprio pessoal do governo falando que não, tranquilo, isso não quer dizer nada, e coisa e tal, beleza, né? Mas tem algumas pessoas, por exemplo, aqui o pessoal da CNN, que está falando que, olha só, realmente o timing cruel da reunião do jornalista Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Putz, que chato, bem às vésperas, né? Porque, é lógico, mais do que isso, mostra que essa ideia de que o Eduardo Bolsonaro não importa mais, não é verdade, simplesmente. Se o Eduardo Bolsonaro não importasse mais, ele não estaria sendo recebido lá no Departamento de Estado americano. Não tem lógica nenhuma isso daí, né? Então, essa foi a situação que foi o que foi dito pela CNN. A CNN tá preocupada, a CNN preocupou. A Bela Megali disse que não, que tá tudo tranquilo e coisa e tal. Esse pessoal, eles sabem que não vai dar em nada essas reuniões, né? Mas eles estão querendo dar ideia pro pessoal de que não, aguenta mais um pouquinho. Lembra, esse pessoal tá sendo muito pressionado. Os ministros do STF estão sendo pressionados a dar um jeito, a resolver o problema lá do processo absurdo contra o Bolsonaro. Acaba com isso daí, pô, pra gente voltar a fazer comércio e coisa e tal, né? E estão sendo muito pressionados. Então, o papel da imprensa é tranquilizar esse pessoal. Não, que vai resolver, fica tranquilo, vai resolver, a gente vai resolver tudo. Todas as coisas serão resolvidas, vamos negociar e vai tudo ficar bem e vai tudo acabar, né? E algumas pessoas não estão convencidas, né? Também aqui, ó, o pessoal falando aqui, ó, tarifas de Trump trava exportações e força o Brasil a buscar novos mercados. O governo tenta reverter o impasse nessa quinta-feira. O governo sabe que é importante. Estão dizendo que não tem problema nenhum, não, coisa e tal, mas eles sabem que é importante, que tem realmente muita pressão nessa história, né? Não tem outro mercado no mundo igual ao mercado americano. O mercado americano é o melhor mercado do mundo. Por quê? Porque é muita gente que compra muita coisa e que tem dinheiro para pagar, meu amigo. Assim, mercado que tem muita gente querendo comprar um monte de coisa, tem tudo quanto é lugar do mundo. Qualquer paizinho, qualquer buraco, tu acha um monte de gente querendo comprar as coisas, mas não tem dinheiro, pô. Vender fiado, vender para quem não tem dinheiro, é a pior coisa que tem, tu não vai receber, é uma dor de cabeça danada, né? Então, ou seja, os Estados Unidos têm essa vantagem, que é uma vantagem enorme, inclusive na hora de comprar produtos manufaturados do Brasil.
A China compra commodity, a China não compra o manufaturado do Brasil. A indústria brasileira está sofrendo pra caramba. É isso que eles estão querendo falar. Eles estão querendo adiar o máximo possível para manter o apoio desse pessoal. Por exemplo, o caso do Barroso, né? O Barroso talvez esteja sentindo medo de ter tomado a decisão errada. Mas se conseguir convencer que não, que o Lula vai conversar e vai dar tudo certo, e a relação entre Brasil e Estados Unidos vai ser uma maravilha, que vai dar tudo certo, e que vai ser um monte de pônei voando nos arco-íris e peidando perfume, não sei o que lá. E não vai ser isso, né? Não vai ser isso que vai acontecer. A gente não sabe qual vai ser o resultado. Eu acho que não tem muito que o Lula possa oferecer que vai melhorar. Mas aqui, ó. Expectativa do Eduardo Bolsonaro e seu entorno sobre a reunião de Rubio com o chanceler brasileiro. Segundo ela diz aqui, o pessoal está esperando que o Marco Rubio vai exigir sim a libertação do Bolsonaro, o avanço nessa área, né? E vamos ver. Eu concordo que sim, que vai ter alguma pressão nesse aspecto. Se vai ceder alguma coisa em alguma outra área, em troca de alguma outra coisa para iniciar a negociação, isso pode acontecer, tá? Então, por exemplo, você pode entender que, lembra, o Trump já deu a ideia que o café tá para jogo. Os Estados Unidos aceitaria botar o café brasileiro na lista de exclusões. Se o Lula oferecer uma coisa bacana, e o que o Lula pode oferecer, né? Segundo diz aqui a matéria da Mariana Sanches, do UOL, ó, Big Techs e terras raras. Lula tenta oferecer uma vitória aceitável a Trump. Não que eu vou enganar o Trump, eu vou oferecer uma vitóriazinha pro Trump para ele voltar atrás e coisa e tal. Beleza, deixa o Lula tentar, né? Mas o que é que ele vai oferecer de fato, né? De novo, a gente não sabe. A Mariana Sanches diz que a fonte dela é alguém que conhece lá a estratégia da equipe de negociadores, né? E então, o que eles prometem, o que eles estão prometendo, né? Olha só, não é só isso não, tá? Não é só essas duas coisas aqui não, tá? Eles falam aqui, ó, que a opção que eles acham que eles vão negociar é, primeiro, aqui, ó, ajustes em relação às redes sociais do Brasil, apoio ao dólar como moeda de troca internacional junto aos BRICS e restrição à importação de petróleo e derivados da Rússia. Então, o que a equipe de negociação do Lula planeja oferecer para o Marco Rubio? Tá aqui, ó. Acesso à exploração de minerais críticos no Brasil, as terras raras. Isso é besteira. Eu já falei para vocês, o pessoal fica com essa tara de terras raras, mineral. Temos minerais, vamos ter acesso e coisa e tal. E olha só, não quer dizer nada isso daí. Ajuste em regulação das redes sociais do país. Opa, isso aqui já pode ser uma coisa interessante. Esse é um dos pontos que o Trump quer pegar nisso daí, né? E apoio ao dólar como moeda de troca internacional junto aos bancos dos BRICS. Isso aqui é outra coisa que é besteira. Por quê? Porque nunca teve chance essa moeda alternativa ao dólar dos BRICS. Eu já expliquei para vocês várias vezes. Isso sempre foi uma ilusão que o pessoal vende para o pessoal que, vamos brigar com os Estados Unidos. Estados Unidos está decadente. A qualquer momento vai cair, coisa e tal. Esse pessoal que fica nessa tara, né, tipicamente o pessoal vítima do anti-americanismo, então estão achando que algumas pessoas tentaram vender a ideia que haveria a possibilidade dessa moeda dos BRICS ajudar em alguma coisa. Não há essa possibilidade nenhuma, não tem chance nenhuma disso acontecer. Então oferecer isso para o Trump, sabe que isso aqui não tem lógica nenhuma, oferecer isso para o Trump não vai fazer diferença nenhuma, né? E até mesmo, olha só, até mesmo a restrição à importação de petróleo e derivados da Rússia, né? Vocês sabem, está havendo realmente um movimento grande do Trump para sancionar adequadamente a Rússia. Proibir a Europa de comprar petróleo da Rússia, a Índia também está reduzindo a compra de petróleo da Rússia, fica a China que ainda está comprando muito petróleo da Rússia e que pode gerar problemas isso daí. Mas isolando a China já é um problema menos, só sobra ela, né? Isso aqui é uma coisa que pode interessar os Estados Unidos, sim. A restrição à importação de petróleos e derivados da Rússia. O ponto aqui dessas 4 coisas que eles estão para oferecer aqui, as 2 coisas que realmente são interessantes para o Trump é as redes sociais e a importação de petróleo e derivados da Rússia, a restrição. Isso pode ser que o Trump aceite vamos fazer um negócio, vamos tirar o café e vocês cancelam, entregam essas 4 coisas aqui. Pode ser que aconteça alguma coisa desse tipo, né? Agora, vamos ver o que vai ser o resultado final dessa negociação. Eu acho que o Trump, através do Marco Rubio, vai insistir na questão dos direitos humanos do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele sabe, cara, o Marco Rubio é contra a Venezuela, é contra essas ditaduras de merda na América Latina, e ele tá vendo que o Brasil tá caminhando nesse sentido. Então ele vai insistir nesse negócio, e o Trump também. O Trump vê essa perseguição ao Bolsonaro como um reflexo da perseguição pessoal que ele sofreu lá nos Estados Unidos. Então ele não vai abrir mão desse negócio também, ele vai querer alguma coisa nesse sentido.
Por mais que ele fala aqui, ó, não, o governo brasileiro já deixou claro que a condição do ex-presidente é tema do judiciário do país e não é passível de negociação com o executivo. Como não? É só aprovar a anistia. A anistia é isso daí, é perfeitamente passível de ser tratado. Ah, mas o judiciário não tem interferência no judiciário. Não tem não está interferindo não. O judiciário condenou, fez as coisas todas deles lá, mas existe na Constituição a regra que pode ser aplicada a anistia. Basta o Congresso aprovar, o governo sancionar e pronto, a anistia está valendo. E se o Lula embarcar nessa coisa, se o Lula pode vender isso, né? É lógico que a gente está falando aqui do pessoal da esquerda que está apavorado com isso, com a eventual soltura do Bolsonaro, com o fim desse processo, eles não querem isso de jeito nenhum, mas o Lula pode sim fazer isso acontecer, ele pode sim, é uma coisa que pode ser negociada. É questão do judiciário. Não, ninguém está falando de interferir no judiciário, de obrigar o judiciário a tomar decisões. O judiciário toma a decisão que ele quis tomar lá, mas o Congresso e o Executivo podem fazer anistia, né? Então, vamos ver quais dessas medidas aqui são resolvidas, né? Eu acho que eles podem até conseguir algum avanço, não tenho dúvida disso, até como uma ideia de abrir a negociação, mas não acho que vão conseguir avanço significativo, principalmente nada com relação à autoridade, se não tiver alguma ação também em relação a Bolsonaro. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Postura de Rubio em relação com Vieira é uma incógnita para o governo Lula. Como é que o Marco Rubio vai reagir, né? Mas eles estão falando aqui na matéria que não estão tranquilos, porque mesmo que o Marco Rubio coloque muitos problemas e coisa e tal, eles falam aqui, ó, dessa conversa aqui, né, que, segundo eles dizem aqui, ó, é a tarifa de 40% do Brasil que está em vigor sob uma emergência separada, relacionada às preocupações com direitos humanos, censura e direitos, Estado de Direito, censura e direitos humanos no Brasil. Um juiz assumiu para si a autoridade de ordenar pessoas e empresas americanas se censurarem, emitindo ordens secretas para controlar o fluxo de informação. Ou seja, o que o Trump pode fazer aqui é justamente, a gente vai dar licença dos 10%. Você entrega isso daí, essas coisas que vocês estão prometendo aí, a gente dá os 10%. Os 40% é só com o Xandão e resolvendo o problema do Xandão. E aí pronto, fica uma coisa bem clara. Vai ser isso que vai acontecer? Não sei. Vou fazer, evidentemente, um vídeo se a gente tiver o resultado dessa reunião. Mas existe a possibilidade também de haver a reunião e nada ser decidido. Não chegar a acordo nenhum. É uma negociação. Existem negociações que simplesmente não se chega a nenhum acordo. Se isso acontecer, o que a gente vai ver de coisa disso? Não vai ter nenhum anúncio de nada. Eles vão dizer que está muito bom, que o clima está ótimo, que conversamos, o encontro foi ótimo, expressamos os problemas, mas agora precisamos discutir mais. Se o resultado for esse, você pode saber que deu merda, não aceitaram nada. Por que eu digo isso? Porque o governo Lula quer manter o otimismo das pessoas aqui no Brasil, quer virar para os empresários e falar, não, a qualquer momento a gente consegue, tá tudo bem, tudo sob controle, estamos negociando. A mesma coisa para o Barroso, não, Barroso, pode pedir sua renúncia aí, tá tudo tranquilo, tudo controlado aqui, só um tempinho, estamos negociando. Então, vamos ver qual vai ser o comunicado. Se tiver alguma coisa concreta, do tipo, tira o café em troca de, sei lá, o petróleo e esses 4 temas que eles botaram aqui. Se tiver isso, beleza, ótimo, é um primeiro passo. Eu fico feliz com isso. Começou a negociação, mas o grosso das tarifas, a minha expectativa é que só vão ser tiradas mesmo quando o governo começar a resolver o problema de direitos humanos aqui no Brasil, acabar com essa lambança feita pelo Alexandre de Moraes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.